E agora nós vamos falar naquilo tudo que concorre para o bem dos que amam a Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você ama a Deus? De verdade? Acima de todas as coisas? Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Tudo concorre para o seu bem. Até um mal que alguém te fizer, você está no lucro. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Nós vamos pegar a palavra de Deus, Romanos 8, versículo 18. Eleva o pensamento ao céu, sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com coração grande, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo é glória vã, vã. Nada tem de estável, tudo passa. Aspire as coisas celestes que duram para sempre. Fiel, rico em promessas, Deus não muda. Não muda nada, nada, nada te perturbe, nada, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência. Ama a Deus como merece, sua bondade imensa. Mas não existe amor sem a paciência, esperança e fé viva mantém a alma. Mas quem espera e crê, tudo alcança. Pelo inferno perseguido, muito embora se veja zombará dos seus furores, a quem a Deus tem podem vir os desgraças, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Lhe falta nada, nada, nada te perturbe, nada, nada te espante, tudo. Deus é imutável, a paciência. De bem, o maior, sumo, todo-poderoso, o Altíssimo, fonte de toda graça. Se eu tenho a Deus, tudo basta. Chega. O que vier é lucro. Deus está acrescentando. Deus não
abandona seus filhos. Nós vimos isso agora no primeiro momento. E agora, Romanos 8, versículo 18. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. São Paulo está dizendo aqui, a gente ainda vai continuar, que o sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória que há de ser revelada. Porque se aquilo que está revelado aos meus olhos é grandioso, é poderoso, olha a natureza, olha a força e o poder de Deus, na cachoeira, no vento, na chuva, na tempestade, na brisa, no mar, nos pássaros que cantam, no leão que luta nas florestas, na formiguinha que vai juntando em comunidade, uma a uma, nas abelhas que produzem um alimento tão saboroso. Olha a força e o poder de Deus, o cheiro das flores, o cheiro das frutas, o gosto dos alimentos. Se isso que está aqui visível, que é perecível, que vai acabar, que vai passar, é grandioso, é tão maravilhoso que tem gente que está dando um jeito, que quer dar um jeito de não e passar dessa para uma melhor. Ele acha que não tem melhor, então está fazendo tudo que pode. Faz botox, faz uma reforma, estica dali, estica daqui. Querendo enganar quem? Está tentando, né? Está tentando. Mas diz a palavra do Senhor, você com seu esforço pode aumentar o quanto na sua vida? Ontem nós tivemos aqui uma notícia de luto na comunidade. Um irmão nosso perdeu um irmão de sangue. Semana passada ele enterrou o pai. E ontem ele estava aqui ajudando a montar o centro de evangelização e recebe a notícia que o irmão dele tinha falecido. Dura notícia. Mas veja que se a gente olha as coisas com um olhar material, se a gente põe a nossa esperança em coisas perecíveis, a nossa fé também vai perecer. A nossa esperança não pode estar nesta vida, porque tudo vai passar. Não porque Deus é ruim e tirou meu irmão, e tirou meu pai, e tirou minha mãe, e tirou meu filho. Mas tudo vai passar, isso é lei. A gente só não sabe quem vai ser o próximo da lista. Mas que a fila está andando, tá ou não tá, gente? Fala para quem está do seu lado, dá seu jeito. A fila está andando. Mas veja que situação desse irmão que faleceu ontem. Ele tinha um problema de rins. E ele lutou para conseguir um rins. E quem já viveu as situações assim sabe o quanto é duro, o quanto é difícil, não é? O sofrimento. Que faz hemodiálise e fica internado. É um sofrimento muito grande. É doloroso ver a pessoa definhando as dores. O desejo de fazer coisas que não estão mais ao alcance. Mas aquele homem conseguiu o rim. E o rim foi compatível. 100%. Mas o que ninguém esperava é que na mesa de cirurgia ele desse um infarto.
Veja que as coisas deste mundo não estão sob os domínios de nossas mãos. Nós queremos dominá-las. Nós queremos controlá-las. E é isso que a ciência faz, é isso que a física faz. A física conhece a natureza para, conhecendo, poder controlá-la. Ou ao menos controlar aquilo que virá após o acontecimento. Se eu sei que vem um furacão, eu posso me organizar para que eu não pereça neste evento. Isso é bom, não é? Mas este mundo é perecível. Até quando eu vou ficar fugindo de furacão? Até quando eu vou ficar fugindo de terremoto? Até quando eu vou ficar fugindo de infartos, transplantes, morte? De fracassos em casamento, perdas de entes queridos. Isso é fatalidade, isso é fato previsto para a vida neste mundo. A gente não sabe quando. A gente acha que vai acontecer na casa do vizinho, não na nossa. A gente nunca está preparado para uma coisa dessa, porque a gente vive como se a vida eterna não existisse. A gente não vive preparando o nosso encontro com Deus. Porque se eu vivo a minha vida preparando o meu encontro com Deus, as coisas não me pegam assim deste jeito. É claro que eu sofro, é claro que dói, assim diz São Paulo. De fato, toda a criação está ansiosa esperando a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer. A criação não queria sofrer como sofre as sujeiras dos rios, dos mares, a contaminação nas águas, do ar, o desmatamento. Não queria, mas não foi por seu querer, mas foi por dependência daquele que a sujeitou, o Todo-Poderoso, que lá em Gênesis já disse, quando fez o homem e a mulher, deu a natureza para que o homem e a mulher cuidassem dela. E tem gente que ainda questiona Deus, por que é que acontece furacão, por que acontece a enchente, por que acontece, por que matou meu filho, esse frio, e a gente não vê que é o próprio homem que vai desmatando, é o próprio homem que vai desequilibrando a natureza, é o próprio homem. Veja na queda daquela barragem que aconteceu em Mariana, alguns anos atrás, morreram muitas espécies de peixes, de anfíbios, outras espécies semelhantes. E os biólogos disseram: preparem-se para as pragas, porque os predadores dos insetos morreram. E logo em seguida, o que veio para nós? Dengue espalhando para todo lado do Brasil, chikungunya, tantas coisas vindo através dos insetos. Não foi ou não foi? Não foi logo em seguida? O ser humano desequilibrando a natureza e depois querendo cobrar de Deus. O ser humano que alcoolizado pega um carro e dirige e depois querer cobrar de Deus por que é que bateu, por que é que matou, por que é que deixou matar. E às vezes a gente pensa assim, mas quem morreu não foi o alcoólatra, quem morreu foi o outro que não tinha nada com isso. Nada com isso entre aspas, porque quando eu me calo na minha casa, na minha vida, eu sei que o alcoolismo é ruim, eu sei que não ter fé é ruim, eu sei que não ter uma vida de virtudes é ruim. E eu vivo a minha vida lá na minha casa, eu não quero saber, eu não evangelizo, eu não proclamo a boa nova, eu não ajudo as pessoas a saírem do seu comodismo para serem melhor. Estão destruindo a educação no nosso país, estão destruindo a mentalidade das crianças com pornografia. E eu escuto pessoas dizendo: eu não tenho filhos dessa idade, isso não é para mim, é para vocês que têm filho criança. Então, meu irmão, o dia, Deus livre e guarde, que alguém
que não confia em Deus, que acha que pode ser o que quiser. Hoje eu amanheci querendo ser mulher, eu vou ser mulher. Hoje eu amanheci querendo ser homem, eu vou ser homem. Hoje eu amanheci querendo ser uma borboleta, eu vou ser uma borboleta. Hoje eu amanheci querendo ser dragão, eu vou ser dragão. E eu vou sair, vou matar todo mundo que eu ver na minha frente. Então não reclama se você estiver na frente desse insano. No dia que ele decidir ser isso, porque nós somos uma sociedade. Nós cruzamos os braços muitas vezes e achamos, porque estamos ali na nossa vidinha, todo bem vai acontecer. Mas nós vivemos numa sociedade, e o bem que eu faço ou o mal que eu faço influencia na vida do outro. Se eu brigo com o meu esposo, ele pode sair com raiva e acelerar o carro e atropelar uma pessoa. Não é possível isso? É ou não é, gente? Ora, você veio hoje de ônibus. Quem disse que o motorista não levantou com raiva e disse: hoje eu acabo com a minha vida? Não teve um maluco aí que fez isso no avião, né? Que estava com depressão, tomando remédio, e jogou o avião contra o penhasco, matou todo mundo. E às vezes a pessoa que está lá dentro, poxa, a pessoa tão boa que estava lá dentro, mas o que ela estava fazendo para mudar a sociedade, para mudar as pessoas, para ajudar as pessoas a acreditarem em Deus, serem virtuosas, amarem mais, saírem de si mesmas, voltarem o coração para Deus, que nos ensina a amar e perdoar, a ser bom para com o próximo. Então a natureza foi sujeita na dependência daquele que a sujeitou, porque Deus, quando criou, Deus deu a liberdade. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão, da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo, pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que tem diante dos olhos não é objeto de esperança. Como pode alguém esperar naquilo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. Da mesma forma, o Espírito vem em nosso socorro, de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o desígnio de Deus. Palavra do Senhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nada, nada, nada te perturbe. Tudo passa, Deus não muda a paciência. A quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus, só Deus, só Deus basta. E mesmo que venham cruzes, mesmo que venham sofrimentos, aquele que tem Deus permanece de pé, porque Deus, fonte de todo bem, de toda graça, sustenta aqueles que nele crêem, sustenta aqueles que nele se apoiam.
Você se apoia em Deus? Na rocha firme que é Deus? Então diz para quem está do seu lado: aguenta firme. Aguenta firme, com paciência. A paciência nos faz provar o amor a Deus. Eu não amo a Deus pelo que Ele me dá. Eu não amo a Deus pelo que Ele faz por mim. Eu amo a Deus pelo que Ele é. E eu sei que pelo que Ele é, pelo amor que é dEle, que está nele, que é Ele, todo bem Ele fará por mim. Nada, nada, nada te perturbe, nada, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. A quem há Deus tem nada lhe falta. Só Deus, só Deus, só Deus basta. Quero ler para você aqui no Catecismo da Igreja Católica, capítulo 164, que diz assim: ora, caminhamos pela fé, não pela visão, e conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa, imperfeita. Na palavra de Deus, São Paulo diz isso, né? Vemos como que por um espelho embaçado, confuso, imperfeito. Não vemos Deus diretamente. Isso será na glória. Aquilo, se Deus se revela na natureza, naqueles que eu amo, e é gostoso demais. Eu não quero perder a pessoa que eu amo, porque é gostoso, é manifestação de Deus para mim aquela pessoa. Imagina na glória. Um dia veremos perfeitamente, luminosa em virtude daquele em que ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta em prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. A gente fala da rocha firme, do Deus que nos sustenta, e às vezes parece que eu estou pisando em lugar mole, parece que eu vou cair. Parece que Deus não está comigo, parece que Ele não está tomando conta, parece que eu não vou aguentar, não vou suportar, parece que eu vou perecer, parece que o meu filho não vai converter, parece que o meu marido não vai converter, parece que eu não vou conseguir permanecer na fidelidade, parece um monte de coisa. Mas qual é a verdade? A verdade é que aquele que crê nunca será decepcionado, diz o Senhor. A verdade é que aquele que confia será sustentado de pé para sempre, e mesmo que caia, se levantará, porque é o Senhor que é por nós. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a palavra de Deus, a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. É então que devemos voltar para as testemunhas da fé. E é aí que é nesse momento, irmão, porque a nossa fé é colocada em prova, sim. Deus não quer que a gente tenha fé nele por empolgação. Deus não quer que a gente tenha fé nele porque ele vai dar coisas. Deus não quer ser amado porque ele tem coisas para oferecer. Você gosta de ser amado porque tem coisas para oferecer? Você gosta que a tua mulher te dê atenção quando você ganha melhor? E quando você está na pior, ela vira as costas? Você gosta que o teu filho te galanteie, te elogie quando ele está prestes a ganhar um presente? E se você não tiver dinheiro para dar o presente, você gosta que ele te injurie?
É isso que você gosta? Nós que somos maus, não sabemos amar, temos esse sentimento. Imagina Deus. Deus que é puro amor, Deus que é pura bondade. Ele quer ser amado por aquilo que Ele é, não pelo que Ele tem para dar. Por isso Deus nos prova. Dizer que eu amo a Deus, que eu confio nele, que eu quero estar com Ele, dar a minha vida por Ele, venha o que vier, enquanto está tudo bem, é fácil. E a hora que apagam-se as luzes e você não sabe mais, nem se pode dar um passo à frente. E Deus diz: agora a luz apagou, mas continua, porque eu estou ao teu lado. Não pare de andar. E aí, vais parar? Confia na promessa. Deus quer que você acredite, que você se lance, que você ame, que você se dê por inteiro, não pelo que você vai ganhar, não pelo que você está vendo. Quanto mais eu sou provado, mais eu experimento a mão poderosa de Deus. Quando a gente passa por uma situação muito difícil, como a de um padre que nós conhecemos, que estava num avião e uma turbina pegou fogo. Daí a pouco a outra pegou fogo. Todo mundo começou a gritar, desesperar, caíram as máscaras. Ele começou a fazer o ato de contrição. E ali Deus começou a revelar tudo aquilo que ele deveria ser e que não foi pelo seu orgulho, pela sua vaidade, mas que Deus tinha grandes planos para ele. E ali naquele momento ele pediu perdão a Deus. E milagrosamente o avião conseguiu ser pousado. Naquele momento ele pisou no chão, beijou o chão e disse: nasci de novo. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Não é assim na vida da gente, quando a gente passa por uma grande tribulação e Deus nos salva? Só experimentamos a força e o poder de Deus. Só podemos conhecer Deus verdadeiramente quando mergulhamos nessa escuridão. E aí começamos a conhecer as nossas fraquezas, começamos a conhecer os nossos limites, as nossas dificuldades. E aí então eu começo a me abandonar de verdade na presença de Deus, porque eu achava que eu era boa, que eu podia muita coisa. E ficava dando ordens para Deus: Deus, faça isso na minha casa. Deus, faça isso com meu esposo. Deus, faça isso no meu emprego. Agora eu quero isso. E você faz novena, e você faz jaculatórias, você reza. E de repente Deus não faz o que você está pedindo. E você começa a entrar em crise. Ué, então Deus não me escuta? Escuta. Só que Ele quer te ensinar que não são os seus planos que são melhores para você. Ele quer te ensinar que Ele tem planos muito maiores do que os seus. Ele quer te ensinar que o que Ele sonhou para você vai te realizar muito mais do que você está pedindo. E então Ele se cala diante das suas ordens, diante das minhas ordens, porque nós nos colocamos diante dEle com tanta soberba, como se nós fôssemos Deus e Ele fosse o funcionário, né? Eu preciso de um emprego melhor. Eu preciso da cura do câncer. Eu preciso de um carro novo. Agora eu quero engravidar. Não, agora eu quero filho mais não, pelo amor de Deus. A gente já rezou para casal que não podia ter filho de jeito nenhum. Mas chorava, quase acabou o casamento de tanta tristeza. Deus fez um milagre, deu a graça. Depois que o menininho estava com 2 anos, e aí? Não, chega, nossa, dá um trabalho. Ué, não estou entendendo. Deus então é nosso serviçal, nosso servo. Deus tem planos maiores que os nossos. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Deus tem planos maiores que os seus. Por isso Deus se cala diante das suas orações. Por isso que às vezes a gente reza e Ele não responde. Ele está lá silencioso, humildemente, porque Deus é humilde. Ele se esconde no pão, esperando o momento em que você vai deixar Ele falar e te mostrar os mistérios escondidos no seu coração.
as grandiosas obras e projetos que Ele tem para a sua vida. Por isso também passamos por tribulações, porque as tribulações nos fazem ir aos pés de Deus, é ou não é, gente? Infelizmente, a gente vai para os pés de Deus quando a gente está sofrendo. Por isso Deus tantas vezes permite, porque Ele quer nos revelar os seus mistérios, o seu amor, a sua grandeza, os seus planos e os seus projetos. Se você quer que o seu casamento dê certo, muito mais do que você, Deus quer. Se você quer que o seu filho se converta, muito mais do que você, Deus quer. Se você quer ter um emprego para pagar as suas contas, muito mais do que você, Deus quer que você não passe fome. Deus deseja todas essas coisas, mas existem planos escondidos e que estão obscuros aos nossos olhos. E é só pela fé que vamos compreender, assim como Abraão. Deus disse para um homem velho, Abraão tinha 70 anos, em torno disso: sai da tua terra e vai para onde vou te mostrar. Gente, ele era um velho, no meio do deserto, não foi de carro, 4x4 não. Levantou acampamento, com um monte de gente incrédula falando no ouvido dele. E ele caminhou. E Deus fez ele pai na fé de uma grande nação. Assim como Maria, o anjo apareceu a esta mulher e disse: cheia de graça, não tenhas medo, o Senhor é contigo. O Senhor te escolheu. Eis que de ti nascerá um filho. E Maria, sem entender, pergunta: mas como se dará isso? O Espírito Santo descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E ela não sabia o que ia acontecer, e ela se tornou a mãe da humanidade, a rainha do céu e da terra, a rainha dos anjos. Sabe que quando os demônios, num exorcismo, se manifestam, eles tremem diante do nome de Maria. Quando os anjos falam de Maria, eles a chamam de rainha, porque é isso que ela é. Deus a elevou porque ela acreditou. Talvez ela tivesse planos, mas ali ela entregou. A gente sabe que o sofrimento, ele vem lá do início. Quando Deus disse para Adão e Eva: não coma deste fruto da árvore, do bem e do mal, senão morrereis. E ali então a serpente os enganou e os fez duvidar do poder de Deus, do amor de Deus, que Deus estaria falando a verdade. Duvidou que Deus fosse a verdade. Olha a dúvida de Satanás lá nos nossos tempos de hoje. Deus é a verdade. Duvidou disso. E foi a partir daí, porque o homem rompeu com a amizade com Deus, o homem desconfiou de Deus, o homem deu as costas de Deus, para Deus, o homem se escondeu de Deus. E quando Deus procurou e disse: Adão, Eva, onde estão? É claro que Deus sabia onde eles estavam. Deus vê tudo, sabe tudo. Deus estava dando a chance ali deles voltarem. Eles disseram: estamos aqui, por que vocês estão aí? Porque nós estávamos nus. Não tiveram coragem de dizer: porque pecamos, estamos com vergonha, porque pecamos contra ti. E aí Adão diz assim: mas foi por causa dela. E aí Eva fala: não, eu não, foi por causa da serpente. E covardemente, soberbamente, o homem e a mulher perdeu ali o paraíso. A partir daquele momento,
começou o sofrimento na vida do homem e da mulher. A partir de agora vocês vão trabalhar para conseguir o alimento. E aí vem as dores do parto, todo o sofrimento. Está lá em Gênesis, lá no início. O sofrimento, ele tem um sentido de purificação, um sentido de reparação. Reparação dos meus pecados. Então, quando eu sofro, quando eu estou passando situações difíceis e fico murmurando, reclamando, ao invés de confiar em Deus, segurar na mão de Deus e oferecer pela reparação dos meus pecados, pela minha santificação, pela minha conversão, eu estou piorando ainda mais a minha situação. Diz para quem está do seu lado assim: não piora a sua situação, meu irmão. Crê em Deus, confia em Deus, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então é preciso crer, acreditar. E se eu acredito, então eu já não murmuro. Se eu acredito, eu louvo. Se eu acredito, eu aproveito para transformar-me. Talvez o teu marido te trata de forma dura, porque você realmente precisa ser mais mansa. Mas nós preferimos ficar culpando o pecado do outro, assim como Adão e Eva. Foi ele, foi ela, foi a serpente, não fui eu. Deus permite, assim como está escrito na palavra, Deus endureceu o coração do faraó para que a sua glória fosse maior. Deus permite o sofrimento, hein, mulher? Você que está sofrendo no casamento, presta atenção. Para de dizer eu sou tão boa, eu não mereço isso. Você, homem que está sofrendo no casamento, para de dizer isso. Deus está endurecendo o coração do faraó para que a glória de Deus fosse maior. E qual é a glória de Deus? Que você tenha mais feridas? Essa é a glória de Deus? Sim ou não? Não estou te ouvindo. Qual é a glória de Deus? A glória de Deus é a minha santidade. A glória de Deus é a minha felicidade. Santidade é sinônimo de felicidade. Quanto mais santa eu sou, mais feliz eu sou. Eu fico reclamando e murmurando porque eu, no meu egoísmo, quero que as coisas sejam do meu jeito. Eu quero que os filhos sejam do meu jeito, o meu marido seja do meu jeito, o meu patrão seja do meu jeito. Eu quero que o dia acorde lindo, com o sol brilhando do meu jeito. Não foi assim, então já não quero mais sair. Já estou de mau humor. Que isso? É preciso dobrar a serviço. É preciso se dobrar ao Criador. É preciso se submeter àquele que te projetou, que te fez e que tem projetos maiores que os seus. Talvez você tenha planejado ir para o clube e amanheceu chovendo. E você praguejou, você blasfemou. Talvez aquele dia Deus tenha reservado para falar com você. Naquele dia chuvoso, falar ao seu coração. Você está me entendendo? Às vezes é numa dificuldade que acontece, num carro que quebra no meio do caminho, numa gasolina que acaba, que eu olho e fico desesperado que eu estou atrasado para a minha entrevista de emprego, mas Deus logo agora, e é Deus te parando, te freando, te dizendo: para, pense. Quantas vezes na sua ânsia de ser melhor, de ter emprego melhor, de ganhar mais, de ser mais que os outros, você tem vivido uma vida louca e perdendo o que é mais precioso, que é a sua saúde. É a gastrite, queda de cabelo, ansiedade, angústia. Você já está tomando um monte de remédio. E se Deus te para, você blasfema, você reclama, você murmura.
E você xinga o outro, a culpa é do outro que usou o carro, não pôs a gasolina, que não olhou o pneu, e o outro que entrou na minha frente. Queridos, os planos de Deus são maiores que os meus. É preciso olhar para o alto com um olhar de fé. E aceitar o sofrimento não como quem fica lambendo as suas próprias feridas, mas como Cristo que, subindo o Calvário, abraçou a cruz. Sabe por que muitas vezes é difícil o sofrimento que a gente vive? Parece que a gente não vai dar conta, porque a gente não carrega a cruz, a gente arrasta. E quando a gente arrasta, fica mais difícil, fica mais pesado, é ou não é? É simples. Olha para a física, para a natureza. É o atrito. Quando você arrasta, fica mais difícil. Você está arrastando e as pessoas te perguntam como você está. Você fala, estou indo, eu vou indo. Estou indo. Estou indo. Está indo para onde? Não é também que você tem que ficar lá, estou ótimo, estou maravilhoso e as coisas estão ruins para você. Parece que a gente está na igreja, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem um ditado assim, não tem? Tem ou não tem, gente? Parece. Não, é porque a gente encara as coisas com realidade. A gente que faz atendimento, a gente vê, as pessoas chegam maravilhosas, belíssimas, sorridentes, cheias de amigos, sucessos, chiques. Aí quando ela senta para começar a falar da vida dela, dá vontade de chorar. Dá vontade de falar assim, não, peraí. Eu vou te ajudar a carregar essa cruz aí que tá difícil demais, velho. O sofrimento vem para todo mundo. Qual que é a diferença do pagão para o cristão? A diferença é que o pagão não tem o consolo em Deus, não tem a força de Deus, não tem o poder de Deus, não tem os anjos, o auxílio dos santos anjos, não tem auxílio da Virgem Maria. A diferença é que os cristãos passam pelas tribulações e saem delas mais fortes, saem delas mais maduros, mais santificados, saem delas mais humildes, mais de Deus, mais íntimo de Deus, saem dela voando mais alto. E o pagão passa por ela e sai derrotado. Ele não vê outra coisa a não ser a morte na sua frente. Não tem solução. Ele não tem onde se apoiar, ele não tem onde se apegar. Não tem ninguém para dar força a ele. O sofrimento vem para todos, porque estamos nesta vida em luta, em busca do nosso retorno ao paraíso. E nesta vida, trilhamos um caminho de santificação, de conversão. E cada dureza de Faraó ao seu redor, não sei qual é o teu Faraó. Não sei se o Faraó é o teu câncer, que está te maltratando. Eu não sei se o Faraó é o teu casamento, é a falta do dinheiro. Não sei qual é o teu Faraó. Eu sei que Deus te ama e não te abandona. Se você segurar firme na mão dele, a vitória é certa. Aguenta firme. Purifica. Seja purificado. Assim como o ouro é purificado no fogo. Ouro de quilate bom passa pelo fogo muitas vezes para tirar a impureza. O ouro se derrete, a impureza sobe, e Deus ali, e o homem vai retirando todas as sujeiras. Assim como o ouro é purificado no fogo, nós, filhos de Deus, somos purificados na provação. Aguenta firme, confia, espera, Deus está contigo. Diz assim comigo: Deus está comigo. Deus não me abandona. Deus cuida de mim. Deus me sustenta. Quero contar um exemplo para encerrar.
Tirar os santos de devoção é uma grande armadilha do diabo. Foi isso que o protestantismo fez. A gente tem até medo de falar de santo. Será que tem um protestante perto de mim? Pode ter medo de falar, não. Santo é alguém que viveu na amizade com Deus tão profunda, que nele se via Deus. Quando você começa a ler a vida dos santos, você fica admirado, você chora, você se envergonha, porque eles são heróis em virtudes, em amor a Deus. E a vida deles nos ensinam a ser muito maiores, muito melhores, muito mais de Deus. Então existe um santo chamado São Padre Pio, que na sua vida teve muitos dons. Ele teve as chagas de Cristo em suas mãos. Ele tinha o dom da ciência. Ele olhava para uma pessoa, ele sabia o que estava acontecendo com aquela pessoa. Ele falava coisas para a pessoa. Ele tinha o dom de fazer milagre, de fazer cura. E ele tinha um dom extraordinário que poucos santos tiveram, chamado dom de bilocação. Sabe o que é isso? De estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 lugares ao mesmo tempo. Conta o livro da história da vida dele, que numa guerra, ele apareceu diante de um avião que estava pronto para jogar bombas numa cidade, e ele manda voltar e não ir para aquela cidade. E então aqueles homens assustadíssimos voltaram e começaram a dizer o que tinha acontecido, e começam a perguntar. Gente, era um homem vestido de frade, de roupa marrom, ele era assim, assado, e começou a perguntar quem é esse homem, e descobriram quem é. E conta o livro que quando eles chegaram, eles foram ao encontro de Padre Pio, para vê-lo pessoalmente. Quando eles chegaram na presença do Padre Pio disse assim: até que enfim vocês chegaram. Deus tinha um propósito. Deus queria usar do Padre Pio não só para salvar aquela cidade, mas também na conversão daqueles homens. Então, este homem chegou a elevadíssimo grau de santidade, mas vou dizer para você, ele também passou por grandes sofrimentos. O sofrimento purificou aquele homem. Ele foi proibido de celebrar durante 3 anos para a assembleia, só podia celebrar sozinho. Proibido de confessar. Quantas calúnias, quantas injúrias ele sofreu, mas ele não se revoltou contra os seus superiores. Sabe que os superiores ficaram com medo dele estar fazendo coisas que não era de Deus. Outros tinham inveja mesmo, ciúmes. Vamos acabar com isso, porque o povo gostava de Padre Pio. A missa dele durava horas e tinha um perfume durante a celebração dentro da igreja. Mas ele não se revoltou, ele amou e amou até o fim. Ele não dividiu, ele não saiu da igreja, ele não foi Lutero. Ele amou pelo Cristo, pela igreja fundada por Jesus Cristo em Pedro, foi fiel. E aí então, purificado no fogo, santificado, ele foi sinal e até hoje ele faz milagre. Minha mãe recebeu um milagre dele, da cura do joelho. Foi um milagre, até hoje. Deus tem planos maiores que os seus. Diz para quem está do seu lado: Deus tem planos maiores que os seus.